Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 10 da manhã. Jornal das 10, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. E começamos com mais pormenores sobre Cláudio Neves Valente, o português suspeito do ataque à Universidade de Brown e da morte do físico do MIT. A polícia dos Estados Unidos acredita que os dois casos estão ligados. Cláudio Neves Valente tem relação direta com os dois ataques. Foi estudante na Universidade de Brown entre 2000 e 2001 e ainda antes, na década de 90, formou-se no Instituto Superior Técnico em Portugal, tal como o físico português Nuno Loureiro. Os dois terão frequentado o mesmo curso de Física. Cláudio Neves Valente foi encontrado morto esta noite no armazém, nos Estados Unidos, depois de se ter suicidado ao perceber que estava no alcance da polícia. Tinha com ele 2 armas de fogo. O português tinha 48 anos e, de acordo com as autoridades norte-americanas, era natural de Torres Novas, sendo que vivia nos Estados Unidos há vários anos. A identidade foi divulgada esta madrugada numa conferência de imprensa pelo chefe da polícia de Providence, Oscar Pérez. An individual was identified as Cláudio Neves Valente. O suspeito foi identificado como Cláudio Neves Valente. Era um homem de 48 anos. Foi estudante na Universidade de Brown e tinha nacionalidade portuguesa. A última morada conhecida era em Miami, Flórida. Posso dizer que se suicidou esta noite. Temos membros da polícia de Providence, em New Hampshire, e o FBI está a recolher provas neste momento. Obviously, the FBI and their evidence recovery unit is up there, so the process is being conducted as we speak. Já a procuradora de Massachusetts, Leah Foley, explica que o suspeito escondeu muito bem o rastro, mas revela que há várias provas forenses que ligam Cláudio Neves Valente aos dois ataques. Foi assim que as autoridades chegaram até ele. Investigators identified the vehicle. Os investigadores identificaram o veículo que o suspeito alugou em Boston e que conduziu para Rhode Island. O veículo foi visto no exterior da Universidade de Brown e há imagens de videovigilância que mostravam uma pessoa parecida com o suspeito. E depois há imagens de videovigilância que o mostram a cerca de 800 metros da casa do professor português em Brookline. Apesar de não haver ligação entre os dois casos, ou apesar de haver ligação entre os dois casos, a polícia não conhece para já as motivações que levaram aos ataques. As autoridades confirmam apenas que o suspeito português não tinha cadastro nos Estados Unidos, viveria em Boston, mas a última morada conhecida era em Miami, na Flórida. Terá entrado nos Estados Unidos há cerca de 25 anos com um visto de estudante. E, Carla, este caso levou os Estados Unidos a suspender o programa de vistos que permitiu a entrada do cidadão português no país. Um programa suspenso por ordem direta de Donald Trump. O anúncio é feito pela secretária da Segurança Interna. A responsável escreve na rede social X que este indivíduo hediondo nunca deveria ter tido permissão para entrar nos Estados Unidos. O programa de vistos, conhecido como Green Card, disponibiliza anualmente até 50 mil vistos através de sorteio a pessoas de países pouco representados nos Estados Unidos. Há muito que Trump se opunha a este programa, que é agora suspenso. Este é um assunto em destaque a esta hora no site do Observador e que vamos, claro, continuar a desenvolver nos próximos jornais. Luís Marcos Mendes terá recebido centenas de milhares de euros de uma construtora de Famalicão sem qualquer contrato e sem que os serviços tenham sido prestados. O candidato presidencial foi alvo de uma denúncia à Procuradoria-Geral da República, mas nega qualquer irregularidade. É uma notícia Observador. Luís Marcos Mendes terá recebido ao longo de 6 anos 360 mil euros da construtora Alberto Couto Alves. O Observador teve acesso ao contrato que consta de denúncia enviada às autoridades. Trata-se de um contrato celebrado em janeiro de 2010, válido por 5 anos para serviços de consultoria, num valor que ascenderia no total aos 300 mil euros mais IVA. E Rui Casanova, há mais contratos. Sim, há um segundo contrato celebrado 5 anos depois, nesse caso já com a empresa familiar de Marcos Mendes, que previa um valor de 60 mil euros mais IVA, com a duração de 1 ano. Embora renovável, a ligação à empresa de Famalicão terminou 1 ano depois e há um outro contrato que envolve a secretária do candidato, Francisca Abreu Lima. De acordo com a denúncia enviada para a Procuradoria-Geral da República, também ela assinou um documento com a construtora, exatamente no mesmo dia do de Marcos Mendes, neste caso para um valor de 12 mil euros
mais IVA. No entanto, ao Observador, Luís Marques Mendes nega qualquer relação entre essas duas situações. O candidato presidencial também rejeita qualquer irregularidade nestes pagamentos. Sim, Luís Marques Mendes lembra que na altura não tinha qualquer atividade política ou partidária, nem qualquer cargo público, e que por isso se limitava a trabalhar como qualquer outro cidadão. O candidato presidencial apoiado pela AD afasta por isso qualquer irregularidade. Já sobre a relação com a construtora de Famalicão, o Observador questionou a Procuradoria-Geral da República sobre a abertura de uma averiguação preventiva ou inquérito ao candidato. A PGR responde que não confirma nem infirma. Já a construtora, que pagou a Marques Mendes estes valores, não respondeu às questões enviadas pelo Observador. Rui Casanova com os pormenores desta denúncia sobre Luís Marques Mendes. A queixa foi também enviada para a autoridade tributária. Marques Mendes tem mostrado disponibilidade para divulgar a lista de clientes, diz que o fará em breve. É a notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador. A PSP vai proceder ao reforço de 80 agentes para fazer o controle de fronteiras nos aeroportos no período do Natal e Ano Novo. A medida foi tomada para resolver as atuais falhas. Daniel Magalhães, o intendente da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP, foi entrevistado esta manhã no Explicador. Realça o trabalho das forças policiais no controle de fronteiras, mas ainda assim admite que existem algumas falhas nos processos de fiscalização. E existem alguns constrangimentos que têm provocado esta situação. Há aqui todo um conjunto de situações que são importantes, referir desde a infraestrutura, tecnologias e recursos humanos de gestão de filas de entidades que têm que ser salvaguardados. Portanto, há uma responsabilidade partilhada entre várias entidades e está a ser também repensado o novo layout do aeroporto. O aeroporto tem as condições atuais, portanto, procurar-se-á também aumentar essa capacidade de processamento. Daniel Magalhães garante que a PSP tem trabalhado para manter fronteiras seguras e resilientes e aponta as 257 detenções feitas desde o início do ano e que faz da fronteira portuguesa a terceira com o maior número de recusas de entrada. No período de Natal e Ano Novo prevê-se que a situação nos aeroportos se passa a agravar, com esperas e filas mais longas. O intendente da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras sublinha que já foram tomadas medidas de reforço. Esse reforço está a ser implementado, estão-se a apresentar, portanto vão efetuar o seu trabalho de reforço no aeroporto e são polícias que têm a certificação necessária para efetuar esse trabalho de controle de fronteira. Portanto, esses números estamos, para além desses, para o próximo ano está previsto a realização, iniciar logo no início de janeiro ainda, mais cursos de fronteira, de controle de fronteira aérea. São declarações de Daniel Magalhães, intendente da PSP, o convidado do Explicador desta manhã, assegura que a polícia está a avaliar continuamente os constrangimentos nos aeroportos, de forma a fazer as melhorias necessárias, sem comprometer a segurança de fronteiras. A comunidade Vida e Paz pede mais soluções ao poder político para responder ao crescimento do número de pessoas em situação de sem-abrigo. Um número que tem aumentado, sobretudo desde a pandemia 2020. A diretora-geral da comunidade Vida e Paz, Renata Alves, faz o apelo para uma maior concertação entre o poder local e o governo, de forma a responder a estas pessoas em situação vulnerável. Os poderes políticos têm de se responsabilizar por criar mais medidas e por haver uma concertação entre os próprios planos municipais enquadrados numa estratégia nacional. É de facto muito importante que seja feito algo mais, porque senão este número nunca vai diminuir. Nomeadamente a questão da habitação é um problema gravíssimo, mas também, sobretudo, apoios no que diz respeito às próprias instituições que têm intervenção nesta área. A diretora-geral da Comunidade Vida e Paz, ouvida pela Rádio Observador, reforça que o perfil das pessoas em situação de sem-abrigo se tem alterado nos últimos anos. Há cada vez mais pessoas na rua por não conseguirem pagar habitação. Esta manhã começou já a festa de Natal da Comunidade Vida e Paz, prolonga-se até domingo. A comunidade espera receber e ajudar cerca de 1.900 pessoas ao longo destes 3 dias. São agora 10h08, já a seguir o contracorrente sobre as eleições no Chile. Primeiro, Carla, que outras notícias há a destacar? Destaque para as declarações do presidente da Rússia na habitual conferência anual. Vladimir Putin afirma que as tropas russas estão a avançar em todas as frentes na Ucrânia e que o inimigo está a recuar. São declarações desta conferência na qual Putin faz o balanço do ano. É um instrumento que tem utilizado para o presidente da Rússia consolidar poder e expor a visão que tem sobre assuntos internos e globais. Esta conferência de Vladimir
Putin surge depois da União Europeia anunciar o apoio à Ucrânia nos próximos 2 anos, com um empréstimo de 90 mil milhões de euros através da emissão de dívida comum. Foi a alternativa encontrada porque não houve consenso sobre o principal plano, que seria o uso de ativos russos congelados. Ainda assim, a União Europeia considera que os 27 estão unidos e afirma que este acordo envia uma mensagem forte à Rússia e a Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky mostra-se grato, já a Rússia congratula-se pelo facto da União Europeia não utilizar os ativos russos. O presidente da Venezuela promete defender o país contra agressões dos Estados Unidos com a própria vida. É a reação de Nicolás Maduro depois de Donald Trump anunciar um bloqueio total dos navios venezuelanos que entram e zarpam do país. O presidente norte-americano declarou também o regime venezuelano como terrorista. O inverno começa no domingo, com chuva e com temperaturas muito baixas, são as previsões do IPMA. Já quanto ao Natal, ainda com menos garantias, tudo indica que a consoada também será com chuva e com frio.